No começo desse ano, eu fiz um vídeo acerca dessa suposta onda vermelha que estava engolindo praticamente todos os países da América Latina. E realmente, se você olhar esse mapa, havia uma predominância muito clara de países em vermelho, ou seja, com presidentes de esquerda. E os poucos países que restavam com presidentes mais à direita ainda eram muito pouco expressivos. Os mais importantes eram o Paraguai, o Uruguai e o Equador. E se a gente expandir para a América como um todo e abarcar os Estados Unidos e o Canadá, que também são governados por presidentes mais à esquerda, já que ninguém vai dizer que Justin Trudeau e Biden estão mais próximos da direita do que da esquerda, a gente vê que havia, e na verdade ainda há, uma preponderância da esquerda no continente por inteiro, pelo menos com relação aos governos. Mas pelo que parece, isso não será duradouro. E mesmo no vídeo que eu fiz no começo desse ano, quando parecia que a eleição do Lula veio coroar uma hegemonia da esquerda, eu já havia dito que na verdade a eleição do Lula era um último suspiro da esquerda. E depois disso, a tendência é de que a esquerda perca força muito facilmente. Essa onda socialista, na verdade, não passa de uma onda passageira. A própria vitória do Lula só veio depois de um esforço assim, descomunal, de um conluio formado entre o PT e o STF. A imprensa e grande parte da classe artística também embarcaram nessa, e claro, a gente também não pode esquecer da incompreensível necessidade que o brasileiro sente de fazer besteira. Enfim, o próprio Bolsonaro não fez um governo também de encher os olhos, essa é uma outra discussão, mas assim, eu não sei até que ponto também isso seria suficiente, uma vez que no que dependesse do judiciário, o Lula estava destinado a vencer essa eleição de qualquer jeito. O ponto é que em 2023, a esquerda praticamente só conheceu derrota, principalmente na América do Sul. No Paraguai, o Partido Colorado já está no poder há mais de 10 anos e ganhou tranquilamente da esquerda na eleição desse ano. A direita chilena, por sua vez, assim, arrasou com a esquerda na eleição para constituinte. No Equador, quem ganhou foi o Daniel Noboa, basicamente contra todas as expectativas. Ele começou a campanha com 2, 3% nas pesquisas e no fim ele derrotou a esquerda no segundo turno contra uma candidata que era muito mais favorita. E por fim, o caso mais recente e até mais impactante, Javier Milei, que até 2 anos atrás nunca nem tinha ocupado um cargo público, ganhou de forma incontestável na Argentina. E essa é uma vitória que impressiona bastante, porque não se trata de um político de direita tradicional, por assim dizer. O Milei pertence a uma categoria diferente de político, que nem sequer dá para chamar de político, já que ele vem de fora da política e talvez uma das maiores marcas do discurso dele é justamente a oposição à política. Então ele sempre fala, de derrubar aquilo que ele chama de casta, que é toda essa classe de burocratas, de políticos tradicionais e podemos dizer até de funcionários públicos no geral, que de uma forma ou de outra atravancam o crescimento do país, porque estão sempre buscando o benefício próprio, o privilégio da sua própria classe. Como a Argentina passa por um problema muito grave de inflação, então a proposta mais célebre dele também é muito intransigente. Ele propõe a extinção do Banco Central e a dolarização da economia argentina. Ele é um libertário, então a gente espera que tudo que dê mais poder ao Estado, ele vai ser contra, e tudo que reduz o peso do Estado sobre a economia, ele vai ser favorável. A gente já conhece muito bem a agenda desestatizante, Privatizações, cortes de gastos, reformas liberalizantes na economia, liberdade econômica e por aí vai. É lógico que eu estou sintetizando bastante aqui, porque esse não é o escopo principal do vídeo, então vai ficar bastante vago mesmo. Mas uma questão muito importante também é que a gente não sabe até que ponto essas propostas podem ser viáveis dado o Congresso argentino, já que a base do governo do Milei não vai ser tão forte no Congresso, principalmente no Senado argentino. Sem falar de todo o ativismo do funcionalismo público, que, por incrível que pareça, na Argentina é muito mais pesado do que no Brasil. Então, obviamente, ele vai ter que fazer algumas concessões e se abrir para o jogo político se ele quiser governar. Toda aquela história que a gente já está acostumado a ver aqui no Brasil. E nada poderia ser mais oposto ao Lula do que Javier Milei. Então, não é de se surpreender que o Lula não tenha um mínimo de simpatia por ele. E o Milei também não faz questão nenhuma de se aproximar do Lula.
Aliás, muito pelo contrário. Durante a campanha, o próprio Milei deixou muito claro, repetidas vezes, que ele não pretende ter relações com comunistas. O Lula parece ter sentido bastante essa declaração e após a eleição do Milei, ele nem sequer ligou para o novo presidente da Argentina para dar os parabéns pela vitória, coisa que é muito comum na relação entre os países, ainda mais um parceiro tão importante do Brasil, que é a Argentina. Então era esperado que o Lula fizesse isso, já que ele se diz um estadista muito superior ao Bolsonaro. Mas, para quem interferiu tão claramente na eleição da Argentina, com empréstimos bilionários visando beneficiar o candidato do governo, então por aí a gente já entende a má vontade do Lula. Hoje o Mercosul possui 4 membros plenos: o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Só o Brasil, desses 4 países, é governado pela esquerda hoje. Na verdade, a Argentina também ainda é governada pela esquerda, mas por poucos dias. E esse é um cenário que o Lula e o PT praticamente não sabem como lidar, já que eles sempre estiveram acostumados a estar rodeados de aliados de esquerda pelo continente. E o Mercosul servia apenas de palanque político da esquerda sul-americana. Agora o Lula está praticamente isolado no bloco. Ele sabe que está perdendo o que resta da sua influência internacional que ele estava acostumado a ter na América do Sul. E ele nunca se sentiu tão vulnerável na política externa como ele está agora. E isso leva também a uma outra questão, que é a tendência de crescimento da direita em toda a América. A esquerda pode até ter recuperado os governos na maioria dos países nessa última onda vermelha, mas a percepção que eu tenho é que mesmo assim os ideais conservadores e de liberdade econômica não perderam força. Na realidade, eles estão crescendo cada vez mais. Faz bem a gente lembrar que até uns 10 anos atrás, praticamente nem existia direita no Brasil. E hoje nós já temos vários movimentos muito organizados e que estão ganhando experiência na política. E eu imagino que nos países vizinhos esse movimento seja bastante semelhante. A internet contribuiu bastante para esse crescimento da direita. Antigamente, os meios de comunicação eram totalmente dominados pela ideologia de esquerda, mas a internet destruiu totalmente esse paradigma. É claro que a esquerda também é forte nas redes sociais, mas a direita tem um movimento muito mais orgânico e com um potencial de crescimento muitas vezes maior. E se a gente for ver, é quase sempre a direita que vem pautando o debate político na internet nos últimos tempos. Isso pode fazer com que uma melhora considerável na Argentina, e em especial na economia, e devemos lembrar que a Argentina, mesmo com todos os problemas, ainda é o segundo país mais importante da América do Sul depois do Brasil. Então, se houver alguma recuperação econômica com o Milei, é muito claro que isso vai causar muito desespero na esquerda latino-americana. Porque aí vai ficar mais do que claro para muita gente que é a esquerda quem afunda um país na pobreza. E como a Argentina tem uma influência cultural muito forte na América do Sul, muito mais até mesmo que o Brasil, e assim, o Milei é um personagem que chama a atenção, um bom governo dele na Argentina vai também chamar a atenção e pode significar perda de relevância da esquerda nesses países. A liderança, pelo exemplo, é o tipo de influência mais convincente que existe. E assim, não existe argumento contra um governo se a percepção geral é de que as coisas estão melhorando. E é por isso que o Lula era muito bem avaliado nos seus 2 primeiros governos, justamente porque a economia aparentava estar prosperando. Então bastou 2 governos horrorosos da Dilma e o PT virou a escória do Brasil. Não que ele já não fosse antes, mas você percebe como a situação da economia faz acender essa percepção geral na população? Por enquanto, no Brasil, a gente só vê falar em rombo nas contas públicas e déficit nas estatais e aumento de impostos, mas no momento em que isso começar a se refletir na economia real, todo esse mito do Lula causador de prosperidade no Brasil vai cair por terra. Ano que vem é bem provável que o Trump ganhe nos Estados Unidos, o que pode ser o começo da pá de cal sobre esse último suspiro da esquerda no continente. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. No mais, like se gostou, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho aí para não perder os próximos vídeos. E se você puder e quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do canal. Você não faz ideia do quão essencial a ajuda dos membros tem sido para manter esse canal vivo.
Então, se você aprecia esse conteúdo, eu peço para que você se torne membro, pois faz muito a diferença. Eu agradeço demais a você que já é um apoiador. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu fui.